Seja muito bem-vindo para mais um Ceará Meu Negócio. Eu tô com um cara aqui hoje, cara, que a gente se conheceu há pouco tempo. O cara já mudou, ó. Poucas pessoas dão um estalo assim na minha cabeça. Mas antes de eu apresentar, vamos falar aí dos nossos patrocinadores. Para você que quer planejar sua carreira, seu futuro, toda a parte ali de concursos públicos, estamos conosco hoje. A Tribo Concursos com o Lucas Neto. É um cara genial, muito foda. Eu percebi andando ali nas redes sociais dele que eles criam histórias, cara, magníficas de pessoas que querem ter plano de estudo, querem crescer na vida, querem ter um negócio futuramente também, tá? Então ele é um dos principais caras hoje dentro aí do mercado dessa parte de jogadores de concurso público que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. E depois, cara, tem a 55 Energy. A 55 Energy trouxe economia para mim aqui dentro do escritório, dentro dos meus negócios, dentro da minha casa. Eles têm planos para indústrias, para tudo que vocês possam imaginar. É muito bom, cara, a maneira que eles tratam, que eles criam os projetos deles. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Dá uma olhada nas redes sociais deles também, vão estar passando aí embaixo, que eu tenho certeza que essa economia que ele vai trazer para vocês, vocês vão investir, seja na carreira profissional, seja na vida pessoal, ou seja no negócio de vocês. E por último, dia 25 de julho, eu decidi abrir o método que eu economizo mais de R$ 7.000 com ferramentas só na minha empresa por mês. Já ajudei mais de 200 empresas com esse método, utilizando inteligência artificial em todo o processo, e vai ser um sábado de manhã. A gente vai começar às 8 horas, a gente vai terminar meio-dia, e durante todo esse treinamento eu tenho certeza que eu vou abrir a cabeça de vocês, porque inteligência artificial a gente não deve perguntar, a gente deve criar tarefas, criar rotinas e realmente fazer sentido a inteligência artificial dentro do negócio, tá. Tem muita gente que chega pra mim: "Ah, tu usa ChatGPT, tu usa Claude, Gemini". Cara, isso aí pra mim é uso final, que a gente utiliza aqui, inclusive todas as meninas que trabalham comigo, a minha equipe inteira, tá utilizando inteligência artificial hoje, para poder mudar a vida na carreira profissional e também organizar o dia a dia, beleza? Vai aparecer o QR Code aí, vai ser o treinamento de crescimento com dados IA que eu vou dar de 4 horas, vai ser eu mesmo, não vai ter ninguém lá, e eu tenho certeza que vai mudar o teu negócio, tá? Cara, hoje eu tô aqui com o Adriano Bispo, ele é um médico esportista, ele vai falar mais um pouquinho o que ele faz, só que, além da expertise inteira que ele tem, é um cara muito foda, vocês vão ver ali, esse bate-papo vai ser muito legal. Ele traz muita novidade, pô. Cara, ele já falou várias novidades que a gente vai falar aqui, um pouquinho, não pode dizer o que é, mas no futuro a gente vai lançar, e eu acredito, cara, que vai mudar a vida de muita gente, como já mudou a minha, eu já usei um dos teus produtos, né. E aí, Adriano, como é que tá? Tudo bem? Fala, Thiago, bom dia. Cara, primeiro de tudo, prazer de estar aqui, né? Então agradeço muito pelo convite. E assim, a responsabilidade aumentou 10 vezes agora de tu falar que sou um cara muito assim, assado. Essa qualificação toda aí até assusta, né? Mas sim, eu sou médico do esporte, né? Então fiz pós-graduação em medicina do esporte. Mas, cara, na nossa pós, 2 terços do conteúdo é de nutrologia. Então a gente acaba fazendo muita parte do nutrólogo também, né? E até uns anos atrás, em Fortaleza, tinha-se muito a ideia de: "Ah, quero treinar, quero melhorar a qualidade de vida, emagrecer", essas coisas, é nutrólogo, né, mas sempre se ouve a ideia de treino, dieta, médico, suplementação, medicamento, coisa assim. E sempre era o nutrólogo. Ué, mas o médico do esporte mesmo, porque eu acredito que quando eu falo de esporte, a imensa maioria das pessoas pensa no atleta, Sim, pensa na menina sarada, no cara sarado, mas eu vou trazer aqui um exemplo muito próximo com minha mãe. Minha mãe tem 70 anos agora. legal. É idosa, bariátrica, osteoporose, com asma, ela precisa fazer esporte. E aí você vai entregar ela para treinar sozinha numa academia? Ela precisa ter o acompanhamento ali de um personal mesmo do lado. Sim. Ah, um paciente adolescente que quer começar a fazer atividade física, 12, 13 anos, ele pode fazer musculação? Pode, mas ele não pode fazer como um cara já mais avançado, não pode pegar muita carga. Então todas essas especificações precisam de uma avaliação médica, né, precisa de uma orientação. Você parar para pensar, qualquer esporte, você precisa de uma avaliação, do atestado médico para fazer esporte. É, É. eu ia te perguntar sobre isso, assim. Tem muita academia e tem, enfim, tem muita esporte e tal, que eles não veem esse acompanhamento. Eu vejo isso, né, eu treino há muito tempo, e o meu esporte dá muita lesão, só que eu tenho um acompanhamento. Eu vejo que algumas pessoas não se preocupam, porque aí quando tu falou agora, cara, o cara adolescente precisa de um acompanhamento e o idoso precisa de um acompanhamento. Uhum. Qual a tua visão sobre isso hoje? As pessoas deixam isso pra depois, quando tem a lesão, ou tu acredita que é porque realmente não teve ninguém dizendo: "Cara, é preciso pra que isso aconteça"?
Cara, eu acredito que muita parte é negligenciada. É Tá. negligenciada, assim, pela população em si, é negligenciada. Eu falo isso como eu também já negligenciei minha saúde em outros momentos. Então, quando era recém-formado, era aquela coisa, vou trabalhar muito, plantão, posto de saúde, eu negligenciava a minha própria saúde, eu não tinha um personal, treinava do jeito que dava e achava que funcionava e não tinha tanto resultado. Então, depois do momento que eu abri a cabeça, não, isso aqui precisa ser coisa integrada, contratei um professor, fui no nutricionista, comecei a realmente adequar, que foi justamente daí que eu decidi seguir nessa parte de medicina do esporte. Tá. E o que é que a galera peca mais hoje em relação a isso? Cara, eu vou dizer na verdade assim, o principal de tudo é a questão da alimentação. Hoje em dia todo mundo é corrido, então assim, vamos ser realistas, todo mundo trabalha muito, tem pouco tempo para dormir, deslocamento, o mais difícil é a alimentação. Vou usar um remédio para emagrecer, beleza, você pode usar ali, mas você vai precisar comer. Se você não come, você não funciona. Vou treinar, eu treino pesado. Todo atleta precisa Ah, ter alimentação e suplementação. Então, talvez o mais importante aí nessa questão de no quesito saúde, seja a nutrição, né, que muitos profissionais negligenciam. certo. E na minha época, quando eu comecei, tinha muito essa rixa de nutrólogo e nutricionista, quem é que passa dieta, quem não é, Eu ia te quem não perguntar isso passa. agora. Que foi o que eu resolvi, eu não. O bem é o do paciente, então assim, por que não trabalhar o médico do lado do nutricionista na mesma cadeira ali, ou na mesma mesa, na frente do paciente. Se eu passo um remédio e dificulta o paciente comer alguma coisa, mas o nutricionista precisa que ele coma, eu posso conversar lado a lado, e a gente decidir a estratégia, né. Então, essa novidade aí foi na pandemia, quando a gente começou, a gente trouxe no consultório, implantamos aqui em Fortaleza e depois eu fui ver que começaram a copiar também, né. Então funciona muito bem, né, tem funcionado muito bem, tem tido resultado. Qual o principal desafio hoje do cara que ele tá acima do peso, ele quer virar um esportista, só que ele ainda come besteira e tal e etcétera. Você fala virar esportista ou buscar ali um quesito de saúde? Já Esportista mesmo. O cara quer virar um esportista de alguma maneira. Cara, eu quero começar a correr pra, sei lá, 10 km, começar a correr 10 km. Só que por conta da carga, da idade, enfim, das vitaminas que ele tem no corpo, isso aí ele tem que ir com calma ali. uhum. Cara, no meu consultório, talvez pelo público que eu atendo que é muito amplo, né, não tem uma faixa etária, assim, específica, Isso, eu atendo de certo. pacientes de 12, 13 anos até Legal, idosos de 80. legal. Geralmente, é sempre a falta de tempo, é a correria. Então ele não tem tempo para fazer a atividade física correto, como seria, a rotina dele não é muito organizada. Então poucos são aqueles que têm hora para acordar, para treinar, para fazer isso tudo. Quando pega um paciente desse é sensacional, é perfeito. Mas a maioria, a falta de tempo, correria, precisa se adequar ali, adequar o treino à rotina dele, né. Tá, mas isso tu tem que realmente, além de tu ver, né, faz exames e tudo, o nutricionista ele tem que entender, tem que se adequar ao dia a dia dele. Exatamente. Porque o que a gente vê por aí é nutricionista. Eu vejo muito nutricionista de forma secreta, tá, digo logo. Não, e assim, eu vou falar para todos os nutris, até porque eu atendo com o nutri do lado, alguns Aham. nutris e recomendo outros também. Outros que eu considero muito bons. Então assim: "Tiago, vou fazer uma dieta para ti. Arroz negro, feijão branco, leite de amêndoas". Tu vai conseguir achar isso Nem de forma tenho prática? nem saco de programa. Cara, o bom senso, a falta de bom senso, de praticidade para o paciente, a maior parte das pessoas está na correria durante o dia. Então, são alimentos práticos. E assim, se você, um nutricionista, te passa um pão com ovo, uma tapioca com ovo, você acha isso num restaurante chique, top e numa bodeguinha, na rodoviária, na esquina, né? São alimentos que você consegue achar facilmente. Não precisa, como eu costumo dizer, gourmetizar o negócio. Tá. É tornar mais acessível e prático. E também quebrar alguns paradigmas, aquela coisa de: "Ó, tem que comer de 3 em 3 horas, senão", não, isso não acontece. E os nutris de verdade vão saber que eu tô falando a verdade, né. Então eu falo isso porque os nutris que trabalham comigo falam isso também. Caso você consiga ingerir o que você precisa durante o dia, né, de forma ali mais ou menos distribuída, não precisa estar aquele cenário perfeito e com um monte de perfumaria na prescrição, né. Entendi, cara. Loucura, né. E eu vejo que dentro dessa parte, e já aconteceu também de cara, eu perco horário, vamos supor que eu perdi o horário de me alimentar aqui. Esse tipo de você perder o horário e tal e etcétera, como tu aconselha, tá. Porque assim, ó, meu horário é maluco.
vou O tomar nosso, eu né, o nosso. mas sou gordo, entendeu? Tu já tem uma disciplina, vamos supor que eu seja indisciplinado, mas eu treino jiu-jitsu, entendeu? Tem coisa que eu não como, e eu vejo que isso é um problema quando eu chego para sentar com o médico ou com o nutricionista. Por exemplo, fui para o meu médico, eu tive uma lesão, até tu conversando comigo, já mudou minha cabeça, cara, de uma maneira, não vou dizer aqui que ele é racista, mas a gente conversando, e aí eu disse assim: "Cara, às vezes eu não consigo comer esse horário". "Não, Thiago, mas tu tem que andar com uma". Irmão, eu não tô aqui conversando com um cliente, e eu vou dizer assim: "Ei, mano, me dá 5 minutos pra me abrir uma marmita, pô". Não faço. Se eu perder esse horário, ainda vai ter deslocamento, vai ter outras coisas. Aí quando eu vou pro treino, eu noto que falta energia, Uhum. né. E uma vez a gente tinha conversado da parte de repor algum hormônio ou então alguma vitamina, etcétera. Qual a tua visão sobre isso? Tu acredita que isso deve ser aconselhado ou é em segundo plano? Ah, que cenário que você fala? De fazer a reposição, de tomar vitamina e etcétera. Exatamente. Uhum. Cara, normalmente o que a gente preza muito? A praticidade. Então, não adianta nada você fazer uma prescrição médica, um absurdo de cara com coisa difícil de achar que o paciente não vai seguir. Mesma coisa a dieta. O Nutri que trabalha comigo, alguns Nutris trabalham comigo, fazerem uma dieta linda, mas que é inviável, é impraticável. Então, Tá, assim, Tiagão, café da manhã, almoço e jantar. É o básico que o brasileiro costuma fazer, né. Então, certo. assim, se tuas calorias conseguem ser divididas nessas 3, beleza, morreu. E, Legal. assim, almoço não é a comida, não é o arroz, feijão, almoço é o horário. Tu pode almoçar arroz, feijão, tu pode almoçar um sanduíche. Tu pode tomar de café da manhã uma tapioca ou comer uma lasanha, Legal. né. Então, assim, café é da manhã, almoço é ali meio-dia, 13 Ah, legal. tarde Ah, e jantar é a refeição da noite. Tu conseguir dividir mais ou menos nessas 3 já tá ótimo. Talvez um lanche. "Ah, mas o lanche precisa ser não sei o quê, gourmet". Cara, um Iopro, não sei se pode falar marca, né, um pode iogurtezinho proteico, uma fruta, já serve, tá entendendo? legal. Pulou o almoço, só vai conseguir na hora do jantar. Cara, se for possível, você soma as 2 refeições, que é a quantidade de caloria de dinheiro que tu precisa do dia. Então, assim, imagina, cara, tenho que ganhar 900 por dia. Tanto faz 300, 300, 300, 300, 600 e 0, 300, 0 e 600. Tá entendendo? Assim, Entendi. claro que para performance, o ideal é que seja mais distribuído, né, Uhum. mas, uma forma que a gente fala é o jejum intermitente. O médico faz muito isso de maneira forçada, né. Quando a gente dá Ah, plantão, plantão. chega na hora do almoço, você tá atendendo: "Ah, vamos almoçar", aí chega uma mulher parindo, chega uma criança para dar conta e você não come, a fome passa e você vai comer depois. Entendi. Quando é que tu virou a chave, assim, cara, "Cara, eu vou botar meu consultório que eu tenho certeza que eu quero isso pra minha vida"? Cara, isso aconteceu já no final eu estava no trabalhava exclusivamente no SUS, né, então era plantão, posto de saúde, e o contrato do Mais Médicos, que era do governo federal, não tinha a ver com a prefeitura, encerrava em 2020. Então, Certo. eu já estava me planejando: "Tá, quando encerrar, vou fazer o quê da vida, né?". E quando foi em 2018, me veio à cabeça a história de medicina do esporte, e eu conversando, acho que o Instagram ele ouve o algoritmo, não sei, que no outro dia começou a aparecer coisas de pós-graduação e aí eu tive a ideia de começar isso, então era uma novidade, né, comecei em Sobral, e ainda estava na questão de estar atendendo SUS e no consultório, foi bem corrido. Quando foi em 2019 fui convidado a vir para Fortaleza para ajudar um amigo que era nutri, e aí em 2020, que veio a pandemia, foi aquela correria, então assim, tinha ainda pós-graduação, ainda estava no SUS, estava no consultório particular aqui em Sobral, mas 2021 que você lembra que 2020 teve, eleição, Sim, e geralmente quando tem eleição, muda prefeito, muda muda. escala de Muda a médico, essas bancada, muda coisas tudo. todas. Eu tinha aquela opção, cara, ou eu vou atrás ainda de algo estável, né, assim, que Certo. Mais eu gosto seguro. muito da ideia do Flávio Augusto que estabilidade não existe, Concordo, parabéns. ia atrás de algo estável ou tentava fazer o consultório funcionar. Então dia 1º de março de 2021, eu queimei o barco e vim para Fortaleza. Isso era uma segunda-feira. Na terça já tinha um paciente agendado. E eu vim, tá, eu tinha entregue um lugar que eu ficava aqui, um flat, então estava sem apartamento. Eu: "Cara, eu vou, senão eu vou ficar no hotel, mas eu vou ter que ir". Tem que ir. Quando chegou na segunda-feira, falei com o cara, gostou do apartamento, ele: "Não, amanhã a gente vê". Eu: "Rapaz, posso ficar logo não?". Ele olhou pra mim assim, achou que eu era decente: "Não, fica, faz o pix aí". Fiquei. Aí atendi dia 2, dia 3, dia 4 de março, que era meu aniversário, uma quinta-feira, foi lockdown. Aí eu: "Pronto". E agora? Me lasquei, porque tudo fechado. O público geralmente ali no começo já era mais da academia fechada.
E o que que eu vou fazer agora para atender, né, porque eu tô oficialmente desempregado. E eu tinha deixado 2 concursos públicos, não assumi, tinha passado em 2, não chego nem a assumir. Eu: "Cara, eu preciso dar um jeito de fazer o consultório funcionar". Então foi que eu fui ver as dores do povo. Comecei a me ver como um paciente, de quando eu Legal. precisei de um médico para me dar suporte, na época em Sobral não tinha, então fosse eu lá com um professor, coisa assim, iam julgar, e a gente sabe que médico julga demais, né, eu como médico falo isso, que muitos amigos fazem, não tinha suporte, não tinha alguém que fosse, especialista nisso, que soubesse e vivesse isso, então eu me vi como paciente na situação, né. Foi quando eu entendi mais ou menos: "Cara, eu preciso, me pôr no lugar do paciente e saber quais são as dores dele para poder trazer a solução". E aí depois tudo foi caminhando, né. Quando é que tu notou que, cara, tô indo num caminho bom? Quando foi de 2021 para 22. Porque 21 ainda teve o lockdown, Teve. ainda teve pandemia, então quando ela veio caindo, eu fui pegando mais esse feeling, né, você precisa sentir isso, aquela história de skin in the game. E eu fui sentindo melhor, aprendendo a enxergar a necessidade do povo, né, as contradições que a própria medicina faz, os próprios conselhos Tá. fazem, se contradizem muito em alguns aspectos. E aí quando foi em 2022 eu tive a oportunidade de dar algumas palestras em universidades aqui, como Unifor, Unicristos, dei outros em outros anos em outras universidades, mas quando eu vi que, estava sendo convidado para esse tipo de evento, o assunto era relevante, outros profissionais, procuravam e cara, assim, para mim, eu não vou dizer que é uma realização pessoal, mas é um sinal de que eu estou no caminho certo. É quando você vê amigos da faculdade, que são médicos, amigos seus, médicos especialistas te procurando para resolver um problema, você fica: "Poxa, meu amigo que é médico confia em mim". Tem aquela Massa. história de: santo de casa não faz milagre, né. Exatamente. Quando você vê seu amigo te procurando, "Poxa, tô fazendo No direito". caminho direito. Parabéns. Cara, agora teve uma coisa, cara, que foi notório. A gente se conheceu por conta de um grande amigo, e a última vez fazia uns 2 meses que eu não via, e aí quando eu vi, inclusive ele tá sentado aqui, eu: "Meu irmão", perguntei logo se estava na canetinha. "E aí, cara, tá na caneta?" Ele: "Tô não, tô não, tô não, não sei o quê. Inclusive, tô mais nem calvo". E aí eu fez implante, ele: "Não fiz implante". Cara, quando ele fez isso, eu duvidei, né. Eu duvidei umas 5 vezes, cara. Não, 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 Adarlan, não, Adarlan, não, mas tu acredita. "Tô te dizendo, Thiago, faz 2 anos e tal, não sei o quê, o cara é bom". Como é que tu chegou nisso, cara? Cara, existe alguma suplementação, existe alguma coisa que a gente pode tratar o paciente de maneira mais saudável? Tiago, assim, falando especificamente da questão da queda de cabelo, que óbvio, isso que é uma coisa Tá. que afeta todo mundo, homem, mulher, né, em toda situação. Queda de cabelo, tem uma causa específica? Não É tem. isso que eu ia te perguntar. Então, Não assim, tem. o cara que vai pra academia e toma hormônio, usa esteroide, ele pode ter queda de cabelo. A pessoa É? que entra na canetinha lá no tinha a questão do rosto Ozempic, né, Tem. que ela fica muito privada de caloria, ficou sem comer demais, cai cabelo. Falta nutriente, o cabelo precisa ser alimentar, né. Ah, tá certo. Falta nutriente, cai cabelo. Então a pessoa está com muito estresse, está dormindo mal, cai cabelo. Queda de cabelo é uma coisa multifatorial. Mas claro, se você consegue enxergar a causa da queda de cabelo, você consegue corrigir isso. E como eu te falei, eu fui o paciente também noutra época, antes de ser especialista nisso, e eu tive queda de cabelo. Então quando eu vi, poxa, eu tô com 30 anos, tô ficando careca. É uma coisa errada aqui, né? Então eu investiguei a causa, Não e aceitou. aí eu não aceitei, e não estava a fim de fazer implante tão novo, vou deixar o implante para depois dos 40, se precisar. Mas e aí consegui reverter, né, então descobri a minha causa de cabelo, que outros pacientes têm outras causas, né. Reverti a minha, a gente criou um produto que melhora muito a questão do cabelo e unha também, né. Então para as meninas aí que, tem unha de nem sei o nome da unha, hidrogel, um monte de unha que não é dela mesmo. Aham. Mas uma paciente nossa, ela até mora, nos Estados Unidos. Ela compra o produto daqui, ela importa do Brasil, ela mandou um áudio, ela: "Adriano, cara, eu peguei a lata de refrigerante, abri com a unha assim, e não quebrou, estava unha ótima", porque ela tinha muita unha quebradiça, né. Como é que tu chegou nisso, cara? Cara, eu vou oferecer isso para meus pacientes. Na verdade eu comecei a montar a fórmula, disse: "Não, essa dose aqui é alta, é baixa, isso aqui funciona, Ah, isso aqui legal. não tem nos produtos de farmácia", que quando você se vê calvo, que alguém te fala: "Ei cara, tu tá calvo, olha aqui ó", você vê uma foto, bate aquele susto, bate desespero. Aí você começa a comprar tudo que tem nas farmácias. Só que o que tem na farmácia, Thiago, não é a dose que a gente consegue, aliás, que a gente precisa usar. Então, tudo que é liberado na farmácia para venda ao público livre,
geralmente é uma dose muito pequena, né. A Anvisa, ela permite, mas você pode manipular. Então eu vou te dar um exemplo aqui, uma vitamina tal só é liberada para consumo, ao público na indústria até 30 microgramas. Essa Tá. mesma vitamina você manipulando, você faz quanto quiser, quero fazer 1000, 2000, 10.000, você pode, né, não vai te causar nenhum Uhum. mal à saúde. Mas manipulando você consegue fazer isso, então eu fui ajustando as doses para que a gente tivesse o efeito bom, sem ter o efeito colateral. Então eu fui fazendo várias vezes o produto até acertar a dose que ficasse bacana. Cara, quanto mais tu fala, e aí tem uma coisa que ficou na minha cabeça. Tu acredita que é falta de conhecimento das pessoas ou de disciplina? Porque assim, Thiago, queda de cabelo, enfim, a unha fraca e tal, pode ser uma falta de vitamina no corpo, Uhum. né. Tu acredita que isso não é notificado de maneira clara ou tu acredita que ninguém se preocupa em falar disso? Cara, não é notificado de Principalmente os médicos, tá. Tipo assim, eles sabem que isso é uma falta de vitamina, só que eles não, cara, vai na farmácia, em vez de ir numa farmácia de manipulação, ter o cuidado que tu tem, né. Thiago, na verdade, a maior parte dos pacientes que eu atendo, geralmente é para corrigir os erros de algum outro amigo É, e médico. mais ou menos isso que era. Porque, as pessoas os médicos, no caso, falo como médico, vejo muito médico ainda fazendo isso. É aquele modelo: "Chegou, o que que você tem? Esse remédio, pronto". O Putz, médico acaba sendo um profissional muito técnico. Eu não sei exatamente, assim, a ordem, mas tem o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, o enfermeiro. O médico é só mais um profissional técnico. E quando ele começa a pensar e a enxergar, eh eh, com outra visão, que não são só protocolos decorados, na faculdade você tem muita coisa para se decorar. Mas, poxa, eu vou passar esse remédio aqui, essa dose para esse paciente de 150 quilos, é a mesma para esse de 70, 60, é só você pensar realmente. Quando você começa a pensar nisso, você já enxerga que as condutas ali devem ser diferentes. diferente. Quando você olha a posologia de remédio, é tantos miligramas até tantos, você tem uma margem. E normalmente o atendimento, os médicos, quando estão no assim, no SUS, eu não vou falar porque é aquela coisa Hum, super rápida, né? isso. No plano de saúde você tem minutos ali, 15 minutos, 30 no máximo, né. E alguns médicos também no consultório particular acabam querendo pegar muito volume de paciente, e não tem tanto aquele cuidado, aquele zelo de enxergar toda a área. Então eu vou te dar um exemplo, você vai para um cardiologista, diz estar ansioso, ele te passa um remédio para desacelerar o coração, pra você não ficar Isso. tremendo. Só que esse remédio, ele causa queda de libido e do metabolismo, você engorda. Aí ele vai para o endócrino, ele te passa uma canetinha. Você passa usa a canetinha, mas aí você começa a não comer nada, você fica desnutrido, assim, sem nutriente, começa a cair cabelo, aí você vai para o dermato. Aí o dermato vai e te passa um remédio só para o cabelo. Mas na verdade você estava falta de nutriente, começou a faltar hormônio, você tem que ir para o endócrino. Ué, te pergunto assim, cara, na medicina, o recém-formado, ele vê o corpo humano inteiro, então o recém-formado ele faz parto, ele atende criança, ele atende hipertenso, obeso, idoso, ele vê todos os cenários. O cara que virou dermato, ele é médico, ele foi o recém-formado que fazia isso tudo. Mas por que agora ele só faz a pele? Ele só cuida da pele, ele esqueceu aquilo tudo? Por que que o cardiologista ele só cuida agora do coração? Ele esqueceu aquilo tudo? Que eu tenho pra mim que vou aprender italiano, Thiago. Eu vou esquecer o português? Não, eu sei de português e italiano. Sim, É um conhecimento que eu agrego a mais. concordo. Então, eu não esqueço aquele passado. Legal. Mas quando vão na especialidade, acabam fazendo aquela coisa: "Ó, eu cuido só dessa parte". Mas não existe de alguém que o corpo não esteja integrado, né, você não vai cuidar só da pele, só do cabelo, você vai cuidar do ser humano inteiro. Legal. Eu até participei, cara, fui pra um evento fora e tinha, se não me engano, ele era nutrólogo lá, ele dizendo que tinha a forma do corpo perfeito. "Thiago, eu tenho a forma do corpo perfeito". E aí eu pensei assim: "Cara, mas cada situação e necessidade são diferentes". E da tua opinião, cara, quando chega alguém, assim, que no caso ele era um profissional, quando ele faz uma promessa, tu vê que é maluca, assim, corpo perfeito, cura da doença, que pode, a maioria das vezes, ser um fator externo que causa essa doença, como no caso, a queda de cabelo pode ser um estresse. Qual a tua opinião sobre isso? Cara, isso é uma coisa totalmente deturpada, até respondo isso, eu acho que eu já consigo quebrar isso daí com uma pergunta: "Ah, Thiago, tem uma forma do corpo perfeito, espera aí, perfeito pra quem? É perfeito pra mim? Porque perfeito pra mim é a mulher assim, desse jeito, perfeito pra mim é uma poltrona dessa forma, Legal. perfeito pra ti é o quê?". Então assim, a concepção de perfeito é perfeito pra quem?
tá entendendo? Então, qualidade de vida pra mim é ter isso, qualidade de vida pra outra pessoa é outra coisa. Então, o perfeito já é individualizado. Então, perfeito pra um não é o mesmo perfeito para o outro. Ter um corpo bonito, bonito pra quem? Tu, Thiago, tu acha mais bonito loira, morena, ruiva? Então, assim, eu acho mais bonito qual? Tá? Pra mim, a mulher perfeita é assim, pra outra mulher perfeita é de outro jeito. O corpo perfeito, perfeito pra quem? Né? Então, a gente precisa pensar logo nisso. Legal, cara, legal. Tem uma pergunta. Saiu alguma matéria recentemente dizendo que essa geração, essa era que está vendo, não era muito saudável. Pessoas que estão mudando e tudo mais. Esse fato é de verdade? Você consegue identificar dentro da sua clínica que as pessoas de fato estão tomando que dá matar a saúde? Ou é só um surto coletivo das pessoas? Eu não vou dizer surto, mas virou acabou que sendo foi uma onda, né. Uma onda, assim, sim, as pessoas estão querendo cuidar mais da saúde, mas ao mesmo tempo que estão pensando muito na questão da saúde física e, assim, eu não vou dizer só do estético, porque, a pessoa procura o consultório só para ficar bonita, mas não tá cuidando da saúde. Ué, mas estética mexe com o seu psicológico, Isso. mexe com sua autoestima, então é saúde também. Mas o meu mental tá abalado porque eu tô acima do peso, porque eu tô muito magro, isso é saúde também. Né, então as pessoas ignoram: "Ah, não, isso é estética". Espera aí, mas estética mexe com a saúde mental, inclusive. E muitas pessoas estão procurando, de fato, cuidar do corpo, do físico, né, por conta da estética, mas o que eu vejo muito, às vezes, não vou dizer adoecimento, mas o excesso, né. Então, assim, esse comprometimento mental de: "Ah, mas meu amigo tá assim, eu preciso estar melhor que ele, eu preciso estar igual". Então o mental das pessoas acaba sendo muito afetado por isso, por conta da comparação, né, assim, a receita do fracasso de tudo é você se comparar com o outro. Aí você se compara consigo mesmo, com que você consegue ser melhor a cada dia. Hoje eu fiz melhor do que ontem, estou melhor do que antes", tranquilo, isso eu acho saudável, mas você se medir pela régua do outro, acaba sendo a medida do fracasso. Quando a régua dele tá ok, ele vai lá e diz assim: "Thiago, eu preciso", e tu: "Não, irmão, tu tá bem". "Não, mas eu preciso, eu quero isso". Cara, eu costumo dizer assim: "Olha, existe o que você precisa, o que você pode e o que você quer", né, então são Legal. 3 coisas, quando elas se alinham é o cenário perfeito, né, assim, você precisa, você quer e você pode. Cara, eu não preciso de tênis para correr, mas o tênis facilita e eu posso usar. Ué, por que você não vai usar? Usa, vai facilitar a tua vida, né, então algumas medicações, alguns alimentos, treinos, coisas assim, pode ser que você não precise, mas se você fizer, você vai melhorar em algum aspecto? Vai. Então, por exemplo, o paciente já está bem, ele faz algum esporte, mas ele descobriu que surfar, que fazer musculação melhora a ansiedade dele. Cara, você não precisa fazer isso, mas melhora, vai te fazer bem, então faz, não vai te prejudicar, não vai fazer mal, por que não? Legal. Entende? E aí tenta adequar também até dentro da rotina dele de exercício Exato, e tal. exato. É. É uma coisa que eu percebi a gente conversando também, que tu estuda as características do cara antes, né, do ser humaninho que tá ali pra tu adequar onde que tu quer chegar a ele. Mas se a gente tiver algumas dificuldades, por exemplo, eu tenho algumas lesões, o cara tem uma lesão na coluna, a gente tinha conversado, tinha um amigo nosso, ele estava com uma lesão no braço, se eu não me engano, né. Como é que tu chega a esse ponto? Existe tu entra junto ali com o treinador para "Cara, essa é a maneira correta", ou tu realmente indica para o teu paciente para passar para o teu treinador? Cara, boa pergunta. Eu indico sim, e falo que as pessoas costumam negligenciar. Hoje em dia tá com o ChatGPT, todo mundo quer fazer treino e dieta para o ChatGPT até se consultar. Mas assim, treinador, educador físico, eu acho a figura imprescindível nesse processo. Então, assim, eu vou falar de mim. Eu sou PCD, né? Então eu tenho uma hérnia, tenho uma lesão Quando tu falou eu não peitoral. acreditei, cara. Eu rompi o bíceps, não foi treinando, não foi fazendo musculação, foi em outra situação. Mas assim, meu treino é todo adaptado. Você vê eu treinando na academia, ó, o cara tá fazendo tudo errado. Não, não é. É porque é adaptado. E assim, Dá um exemplo de como seria essa adaptação. por exemplo, praticamente 100% das lesões de bíceps, que é a que eu tive, vou falar, que eu rompi o bíceps. Praticamente todas as lesões de bíceps você tem quando a sua mão tá nessa posição, Pra né, cá. supinada. Então o paciente vai fazer alguma coisa que ele estica o braço, assim, até 100%, né, ele estica 100%, 180 graus. Nessa posição com a mão supinada é mais fácil romper bíceps. Você nunca vai ver um vídeo no YouTube de alguém que rompeu bíceps com a mão assim, ou metade do movimento, sempre a mão tá esticando e tá vindo pra cá. Então eu tenho o braço rompido, não tá mais rompido, né, já operaram.
mas o treino precisa ser adaptado, então eu preciso fazer algumas coisas de treino que são diferentes. E aí o personal ele vai dizer: "Adriano, ó, a gente precisa trabalhar isso aqui pra tu ficar igual". Você me vê assim, você não acha que eu tenho deficiência, mas é porque eu treino mais um grupo do que o outro, então para harmonizar, para ficar igual, Ah, né. interessante, legal. Então você precisa ter esse cuidado. A minha mãe, ela tem osteoporose, tem uma placa de metal no joelho, mas ela bota carga e, assim, tudo feito para Irado, ela, cara, né. irado isso. Tenho vontade de levar minha mãe para treinar aqui para ver o pessoal que treina fraco, sabe. Entendi. E eu oriento muito que procure educador físico. Então, o educador físico, assim, eu costumo dizer: "Cara, tem que ser alguém de confiança e que te veja realmente como o paciente que você é". Porque assim como tem médico recém-formado, já fui recém-formado, já fui inseguro também de passar uma dipirona, né. Já tive esse medo. Também tem educador físico recém-formado que é inseguro de pegar alguns tipos de pacientes. Então procuro sempre alguns profissionais que eu confio, que já tenho mais proximidade de qual cara, esse cara aqui tá lesionado, ele tem uma hérnia, esse aqui é assim assado, é bacana você acompanha ele, tá, e fica ele de perto, vê como é que ele consegue evoluir e tudo, né. E esse trabalho com personal, cara, tu pensa em fazer alguma coisa com isso futuramente? Sim, Thiago, sim, esse é um plano nosso, na verdade, porque é a grande dor do paciente que eles não sabem, mas eu como médico enxergo isso, porque assim: "Tiagão, tu é meu paciente, então". Você é um atleta, pronto. Um atleta de fisiculturismo vem pra mim: "Doutor, eu uso hormônio, eu tô treinando assim, assim, assado". Então, eu oriento a medicação é aquela dose, aquele comprimido, ou seja o que for. O nutricionista passa a comida, ele pesa a comida e tá feito. Agora o treino como é? Assim, cara, são 15 repetições, tá, é 15 repetições leve, você tá se matando de fazer força, você tá com aquela carinha tranquila fazendo a repetição, deu quanto tempo de descanso. Então, como a repetição é feita, como o treino é feito, isso daí importa muito. É um do que a gente vê que o pessoal acha que não precisa de orientador físico, né, de um educador físico para orientá-lo. Acabam fazendo por conta própria. Então o nosso amigo que estava fazendo parte do projeto também, estava sentindo dor, eu falei: "Cara, eu vou aí, eu vou treinar contigo. Assim, eu não vou te passar o treino, mas eu quero ver como é que você tá fazendo. Então vamos fazer". A gente conseguiu treinar mais de hora sem sentir dor, Caramba, pô. né. E aí eu: "Cara, eu não vou te passar o treino, mas vou te indicar um Acompanhar. educador físico pra fazer tua ficha de treino todinha, periodizar isso, e a gente vai ter esse contato. Eu com ele, você, vamos ver como tu reage". Tá. Eu nunca vi um médico se preocupado com um treinador físico ainda, assim, na minha roda de amigos. E quando tu falou desse projeto, cara, a gente tem que fazer esse acompanhamento. E eu vejo pra mim é magnífico, assim, tá. Mas quais são os principais paradigmas que tu quebra? Quais são as objeções que tu quebra? Porque tu vai ter treinador físico que vai dizer: "Porra, meu irmão, o médico vai dizer como eu fazer ou não". Na tua cabeça, o que é que tu quebra? Quais são as objeções? Cara, primeiro, eu acredito que eu, fazendo isso, já mostro para o povo: "Olha, o professor de educação física é um cara que você deve valorizar bastante", porque geralmente os pacientes negligenciam o educador físico. Eu acho que é uma figura, essencial aí, né. Então, assim, para minha mãe, ela tem que ter um educador físico. Eu sou lesionado, eu tenho que ter o meu personal, Legal. né. Então, assim, eu não tenho como saber quais são os treinos que vão melhorar, mas eu digo assim: "Cara, esse cara tem uma lesão aqui, não, ele vai usar tal medicação, isso aqui pode comprometer uma coisa ou outra", e indicar para ele e orientá-lo: "Ó, tal exercício pode prejudicar o paciente", e eu mostrar as condições. Eu vou te dar um exemplo bem prático aqui. Tiago, teve aí, a gente tá perto do Fortal, né, teve Fortal, o pessoal sai, se diverte e tudo, a menina que faz crossfit teve uma infecção urinária. Ela vai na emergência e passa um antibiótico para ela, um ciprofloxacino. Esses floxacinos, eles causam fragilidade de tendão e ligamento. Sim. E aí a menina teve infecção urinária, tomou, ficou boa. Dá 2 semanas, ela tá no crossfit de novo, vai e rompe o tendão, rompe o ligamento, joelho, um LCA, alguma coisa assim. "Ah, não, pegou muita carga". Não, cara, não foi. Talvez tenha sido, não tem como provar, mas talvez tenha sido antibiótico. E aí precisa falar para o Efeito educador colateral, físico né? dela, preciso falar para o personal: "Cara, ela usou um antibiótico que prejudica tendão e ligamento. Então nessas 2, 3 semanas, até um mês aí, evita progredir carga, evita treinar muito pesado". Tá, simplesmente uma orientação dessa faz com que o treinador já pegue mais de leve e ela não se lesione. A prevenção de lesões. Cara, eu Porque tinha se pensado. fala muito aqui sobre medicina preventiva, mas quando você quer prevenir, você vai no médico, o médico diz: "Não, você não tem nada não". Ué, mas eu tô querendo é prevenir, eu não quero ter nada, né, eu quero é evitar ter. Entendi, pô. Cara, tá doideira, né? Porque eu tenho algumas lesões
E eu vejo que realmente quando eu tomei algumas medicações, eu não vou dizer o nome, cara, eu ficava mais cansado, sabe, mais exausto. E o médico não falou, tipo assim, ele sabia que eu treinava, eu só disse: "Cara, eu tô com essa lesão aqui", ele: "Não, isso aqui é pra isso, é um anti-inflamatório", vamos supor assim. Só que eu notava que eu ficava cansado, cara, eu nunca fui aconselhado. E aí eu vejo, cara, quanto mais a gente conversa, eu vejo que: "Meu irmão, pô, espera aí, será que eu tô indo no médico certo?", entendeu? Porque faz sentido. Por exemplo, dos fluoxacina, eu não sabia que fragiliza o nervo, O tendão e ligamento, eu não sabia, fragiliza. não sabia. Cara, mas é justamente isso, a falta de eu não vou dizer, não é falta de competência, é a falta de boa vontade mesmo, porque, assim, grande parte dos médicos consegue fazer se você simplesmente pegar a bula do remédio que você vai prescrever para o paciente, você lê a bula, você consegue ver aquilo. Então, vou te dar um exemplo, né, eu acho que eu posso falar aqui o nome, ah, até todo mundo já Pode tá falar, pode falar. difundido, né, o Venvance. Eu já passei o Venvance para um amigo que era psiquiatra, e ele disse que ficava muito agitado. Eu falei: "Cara, você pode abrir ele, diluir na água, tá, então assim, você dilui e vai tomando até a dose que você vê que funciona e que não te dá o colateral". Nossa, eu recebi um carão por causa disso, né, ele era psiquiatra, ele: "Adriano, mas não pode fazer isso, vai dar errado, a biodisponibilidade da no estômago tal, tal". Ele me deu uma aula de farmacologia. Eu falei com ele, eu: "Cara", ele era amigo, né, eu: "Você leu a bula?". Aí ele deu aquela travada, né. E aí eu peguei a bula do remédio, mostrei pra ele: "Ó, as cápsulas do Venvance podem ser abertas, diluídas em líquido ou alimento, Cara, assim, assim, beleza. assado". Então, cara, às vezes é só falta de boa vontade mesmo do profissional, sabe, assim, fazer o melhor que você pode nas condições que você tem, quando você não tem condição de fazer melhor, né, parafraseando aí Cortella. E quem quiser te encontrar, cara, como é que te encontra? Cara, tem o link de agendamento no meu Instagram, doutor.adrianobispo. A gente tem um link lá para fazer o agendamento, inclusive para quem quer saber como funciona a consulta, para solicitar as guias de exames, quem tem plano, não tem. E os próximos projetos, que é que a galera pode esperar? Não fala muito não, só que a galera pode esperar. Cara, a ideia é de que tem muito projeto pela frente, para ajudar todo mundo que está buscando emagrecimento, performance que eu vou dizer, no esporte, na vida, estética também, né, então Estética. assim, e capacitação também profissional, né, não vou Tá. dizer qual profissional, qual tipo de profissional, mas ajuda também as pessoas a até a trabalharem e produzirem melhor. Tu acredita que sai quando em média? Cara, a ideia é que esse ano ainda saiu, não todos, mas Durante 2 o ou 3 Mario. projetos esse ano já a gente já consiga colocar tudo em ação. Cara, beleza, cara. Fico feliz demais, cara. Passou voando o tempo aqui, a gente conversando. Pra mim a gente conversava aí mais 30 ho mais 30 horas. Deixa aqui, eu falo muito, cara, eu falo para meus pacientes: "Ó, costuma demorar muito porque eu falo muito mesmo". Eu gosto porque é uma consulta gratuita, né, que pra mim tem a ver aquele papo. Cara, mas desde o momento que a gente se conheceu, abriu muito, pô, minha cabeça em relação sou lesionado, né, tem algumas coisas que eu já conversei com a galera que eu treino, né. Eu: "Cara, ó, eu não posso isso", "Com base em quê?", eu: "Com base num cara ali, num cara bom", né. Tem alguns produtos também que eu já usei teu que a gente quando for lançar uma Você me dá o feedback, né, se o produto é, já é pô. bom. Cara, e como é que pode? Ele é vendável por si, pô. Assim que for lançado, tem que trazer aqui pra gente lançar aqui, pra que todo mundo acompanhe. E, cara, parabéns ali. Faz pouco tempo que eu te conheci, mas eu gosto de conhecer pessoas cearenses que investem aqui no Ceará, que tenham a vontade de realmente fazer sentido na vida das pessoas. Não é todo médico que eu conheço que tem esse carinho. Tu até deu um exemplo do teu consultório, ele é pensado para a pessoa se sentir confortável e etc. Mudou a vida de um grande amigo meu ali, cara. É notória. Quando eu vi, era a primeira vez que eu vi, o cara, pô, meu irmão, tá tomando isso ali? Não, tô não. E eu fico muito feliz, cara, de existir pessoas como você aqui na nossa terrinha, compartilhando conhecimento e ajudando as pessoas, cara. Eu que fico grato pelas palavras e, assim, pra mim é muito gratificante justamente esse retorno. Quando você vê que você fez diferença na vida de alguém, né, não que você só atendeu pelo lucro, por aquilo ali, pelo status, mas, poxa, mudei e fiz sentido na vida de alguém, continuo fazendo, aquilo ali realmente mudou o curso, então isso é a coisa mais gratificante que tem, eu acho. Cara, valeu, cara. Obrigado por ter participado. Eu te agradeço. E vocês que estão assistindo, segue lá nossas redes sociais, cara. A gente tá dentro do LinkedIn, a gente tá no Instagram, a gente tá em todo canto.
E eu tenho certeza, cara, que todo esse conteúdo, cara, vocês tiveram uma consulta gratuita aqui. Se vocês não forem lá e buscar ele, vocês estão vacilando. Eu te digo isso que eu conheço há pouco tempo, já tem muito insight dele que deixou claro as coisas para mim, tá? Dá uma olhada também lá nos nossos patrocinadores. Em breve eu vou estar abrindo novos patrocinadores aí para o projeto ali, para que vocês possam querer nos ajudar a fazer isso crescer mais. Fico totalmente feliz, cara. A gente está seguindo, cara, um nível de crescimento que para mim é muito satisfatório. A ideia do projeto realmente é ajudar todo mundo que empreende. Tem muita gente que pergunta, Thiago, é só empresário? Quando eu falo de empreender, seja na carreira profissional, seja em ajudar pessoas, ou seja como empresa ali. Beleza? Fiquem com Deus. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.